Olá! Já estão prontos para a história de hoje? Deixem um like e sigam o Histórias Quebradas dos nossos avós. Vamos começar! Oi, minha filha. Senta aí comigo um pouquinho. Hoje eu preciso contar uma coisa que carrego no peito há tantos anos. Uma dessas histórias que a gente pensa que nunca vai ter coragem de falar, mas que quando chega uma certa idade, a gente sente que precisa dividir. Não para abrir ferida, não. Para mostrar que é possível curar, mesmo quando parece que o mundo desabou. Meu nome é Terezinha, mas todo mundo me chama de Tere. Hoje estou com 74 anos, cabelo todo branquinho que eu pinto de castanho claro uma vez por mês, mãos que já fizeram tanto pão, tanto carinho, tanta oração, e óculos que uso para bordar e para ver televisão, porque a vista já não é mais a mesma de quando eu era moça. Nasci aqui mesmo, nesta cidade pequena, onde todo mundo se conhece desde criança. Sabe como é, né? Lugar onde as notícias correm mais rápido que vento de chuva, onde a gente cresce brincando na rua com os filhos dos vizinhos, onde os namoros começam no banco da praça depois da missa de domingo. Uma cidade boa de se viver, daquelas que a gente só sai se for mesmo necessário. Casei nova, com 19 anos, depois de um namoro de 3 anos que começou num baile de São João. Lembro do cheiro de pipoca doce no ar, das bandeirinhas balançando no vento morno, do som da sanfona misturado com risada de criança. Foi onde conheci meu Antônio. Ele estava encostado na parede do salão, meio tímido, olhando a festa com aqueles olhos castanhos que depois eu descobri que sorriam mesmo quando a boca estava séria. Antônio sempre foi homem trabalhador. Acordava antes do galo cantar para abrir a oficina mecânica. Voltava para casa com as mãos sujas de graxa, mas com o coração limpo. Pelo menos era o que eu pensava. Nas primeiras décadas de casamento, ele era carinhoso do jeito dele. Não era homem de muita palavra, mas trazia flores do quintal quando eu estava triste. Fazia questão de sentar comigo na varanda para tomar café no final da tarde. Me ajudava a estender roupa no varal quando via que eu estava cansada. Nossa casa era pequena, mas aconchegante. 3 quartos, sala que dava para a cozinha, um quintal com pé de manga que dava sombra gostosa no verão. Eu cuidava de tudo com tanto carinho. As cortinas sempre limpas tremulando na brisa da tarde, o chão encerado que refletia a luz da janela, o cheiro de almoço que começava a se espalhar pela casa desde meio-dia. Era meu orgulho, aquela casa, nosso cantinho no mundo. Não tivemos filhos. Tentamos por muitos anos, fizemos promessa, consultamos médico na cidade grande, mas não veio. No começo doeu muito, ver as amigas todas com barriga crescendo, ouvir choro de bebê na casa dos vizinhos, passar na frente da escola e ver as mães buscando os pequenos. Mas depois fui entendendo que o amor não precisa ser só de mãe para filho. Fui madrinha de tantas crianças da família, tia querida de todos os sobrinhos, a mulher que sempre tinha doce guardado para quem aparecesse em casa, e tinha minha tia Olívia. Ah, minha tia Olívia. Irmã mais nova do meu pai, uma mulher bonita, elegante, que nunca casou, mas sempre dizia que não precisava de homem para ser feliz. Ela tinha uma casa grande no centro da cidade, trabalhava na prefeitura, era respeitada por todo mundo. Cabelo sempre bem arrumado, unhas feitas, roupas que ela mesma costurava com um capricho que dava gosto de ver. Era ela quem me ensinou a fazer renda de bilro quando eu era menina. Sentávamos na varanda da casa da vovó. Ela, com paciência de anjo, me mostrando como segurar as almofadas, como cruzar os fios, como fazer aqueles desenhos delicados que pareciam obra de fada. Tere, minha filha, a renda é como a vida, precisa de paciência, cuidado e não pode ter pressa. Se apressar, arrebenta tudo. Depois que casei, nossa amizade ficou ainda mais forte. Todo final de semana eu ia na casa dela, levava um bolo, um doce, qualquer coisinha feita em casa. A gente ficava conversando na sala dela, que tinha aqueles móveis antigos que herdou da vovó, as paredes cheias de fotografia da família, o cheiro de naftalina misturado com lavanda que sempre perfumava a casa. Ela perguntava da minha vida, do Antônio, de como estava o casamento. Você tem sorte, Tere. O Antônio é homem trabalhador, não bebe, não dá trabalho. Quantas mulheres gostariam de ter um marido assim? E eu concordava, orgulhosa. Falava das pequenas gentilezas dele, de como ele me ajudava em casa, de como éramos felizes na nossa simplicidade.
Quando perdi minha mãe, há uns 15 anos, foi a tia Olívia quem ficou do meu lado. Ela que me ajudou a organizar o velório, que segurou minha mão na igreja, que ficou na minha casa nos primeiros dias depois do enterro, fazendo comida, porque eu não conseguia nem levantar da cama de tanta tristeza. Ela está descansando agora, Terry. Sua mãe foi uma mulher abençoada, criou filhos bons. Agora é sua vez de seguir em frente e honrar a memória dela. Por isso dói tanto, minha filha. Quando a traição vem de quem a gente ama, já é difícil. Mas quando vem de quem carrega nosso sangue, de quem dividiu nossa história desde pequena, é como se arrancassem um pedaço da alma. Mas vou contar devagar. Como essas coisas precisam ser contadas. Foi num dia que o inverno estava chegando. Eu estava com um resfriado forte que não passava de jeito nenhum, daqueles que deixa a gente sem força nem para levantar da cama. Começou simples, como sempre começa. Um espirro aqui, outro ali, uma coceira na garganta que incomodava na hora de dormir. Pensei que fosse passar logo, como sempre passava. Mas dessa vez foi diferente. A tosse foi ficando seca, arranhando o peito por dentro como lixa. Tossia tanto que o peito doía, e a pressão... a pressão não queria baixar de forma alguma. Tomava remédio religiosamente, no horário certinho que o doutor tinha mandado, mas parecia que meu corpo estava cansado de lutar. O Antônio, nos primeiros dias, mostrou preocupação. Fazia chá de boldo, comprava mel na feira, falava para eu ficar de repouso. Tere, você trabalha demais. Descansa um pouco que logo isso passa. Mas conforme os dias foram passando e eu não melhorava, ele foi ficando mais distante. Chegava mais tarde da oficina, saía cedinho dizendo que tinha muito serviço acumulado. Na época, eu não achei estranho. Achei que ele estava com medo de pegar minha gripe, ou que realmente estava com muito trabalho. Homem é assim mesmo, pensei. Não gosta de ver mulher doente porque fica sem saber o que fazer. O cheiro daquela manhã ainda está na minha memória. Sabe aquele cheiro de casa fechada, de quem está doente há dias? As janelas fechadas para não pegar vento, o ar parado, misturado com o vapor do chá de boldo que eu tinha feito para o café da manhã. Parecia que até o ar estava doente. Foi quando minha vizinha Dona Cida bateu na porta. Ela mora na casa do lado há mais de 20 anos, uma mulher boa que sempre teve o coração aberto para ajudar quem precisa. Chegou com uma panelinha pequena na mão, cheia de canja que tinha feito especialmente para mim. Tere, minha filha, você não tá com cara boa não. Essa tosse tá muito feia. Já faz mais de uma semana que eu escuto você tossindo de madrugada. Eu tentei sorrir, falar que ia melhorar, que era só questão de tempo. Mas quando fui levantar da cadeira da cozinha para pegar açúcar pro chá dela, o mundo rodou. Uma tontura que nunca tinha sentido antes, como se alguém tivesse mexido o chão embaixo dos meus pés. Senti o coração disparando como passarinho assustado no peito, a vista escurecendo nas bordas. Cida, acho que... Não consegui nem terminar a frase. A última coisa que lembro é de estar caindo, ouvindo ela gritar meu nome, sentindo o chão frio da cozinha no rosto. Acordei no hospital com aquele cheiro característico de desinfetante, sabe? Aquele cheiro que gruda na roupa e que a gente sente até em casa depois. Não é cheiro ruim, mas é diferente de tudo. Cheiro de lugar onde a vida e a morte se encontram todo dia, onde as pessoas chegam esperando milagre. As paredes eram de um verde desbotado. Tinha uma mancha de umidade no teto que parecia um mapa de país que eu não conhecia. O barulho dos passos no corredor ecoava como música triste, misturado com o bip das máquinas e conversas baixas de gente preocupada. A enfermeira era uma moça nova, cabelo preto preso num coque bem feito, olhos gentis por trás do óculos pequeno. Ela me explicou com paciência que minha pressão tinha subido muito, que eu tinha desmaiado e que era preciso ficar internada uns dias para observação. A senhora ficou bem alterada, Dona Teresa. O coração disparou muito. Vamos cuidar da senhora direitinho, não se preocupe. O doutor era um senhor de uns 60 anos, bigode grisalho bem aparado, mãos grandes e cuidadosas quando me examinava. Me lembrava meu pai, que também tinha aquele jeito sério, mas carinhoso de falar. Dona Teresa, a senhora precisa descansar. Seu corpo está pedindo trégua. Vamos controlar essa pressão e deixar a senhora bem novinha em folha para voltar para casa. Casa.
Essa palavra me trouxe um alívio momentâneo. Pensei na minha casinha com saudade, no cheiro do café coado de manhã, na luz do sol entrando pela janela da cozinha, no barulho familiar da rua. Mas principalmente pensei no meu Antônio, meu marido há 35 anos. Aquele homem que conheci num baile de São João, que me namorou com respeito e carinho, que me levou na igreja Nossa Senhora Aparecida, numa manhã de outubro, cheia de sol, para dizer sim na frente de Deus e dos homens. Antônio, com seus olhos castanhos sempre risonhos, suas mãos grandes e calejadas de tanto trabalho na oficina mecânica, seu jeito meio tímido de falar, meu amor, baixinho quando estava carinhoso. Ele ia chegar logo, ia ficar do meu lado naquela cadeira desconfortável do hospital, ia segurar minha mão como sempre fazia quando eu estava precisando de força. Sua família já foi avisada, Dona Teresa. Logo, logo tem alguém aqui. Ficei ali, deitada naquela cama estreita com lençol que cheirava a sabão em pó e desinfetante, ouvindo o barulho dos carros lá fora, misturado com o bip das máquinas. O soro gelado entrando devagar na veia, a janela mostrando um pedacinho de céu azul entre os prédios e eu esperando ele chegar, esperando minha família, esperando que tudo ficasse bem, como sempre ficava quando estávamos juntos nos momentos difíceis. Passou o primeiro dia. Ele não apareceu. A enfermeira disse que tinha ligado para a oficina, que ele tinha dito que viria à noite. Mas a noite passou. Eu tomei o remédio para dormir, e quando acordei de manhã, a cadeira ao lado da minha cama continuava vazia. Dona Teresa, seu marido ligou dizendo que está com muito serviço, que vem hoje à tarde sem falta. Eu acreditei. Quis acreditar. Afinal, a oficina era nosso sustento. Ele não podia simplesmente abandonar o trabalho. Mas uma pontinha de tristeza começou a crescer no meu peito. Nos outros momentos que eu tinha ficado doente, mesmo com gripe simples, ele ficava grudado em mim. Por que dessa vez estava sendo diferente? Foi no segundo dia que ela chegou. Não foi o Antônio. Foi minha cunhada Marlene, irmã dele, com aquela cara que a gente só faz quando precisa dar notícia ruim. Uma expressão pesada, olhos que não conseguem olhar direito pra gente, boca que parece estar mastigando palavras amargas. Ela entrou no quarto devagar, como quem tem medo de fazer barulho, trazendo uma bolsa pequena com mudas de roupa que eu tinha pedido. Sentou na beirada da cama com cuidado e eu percebi que suas mãos tremiam um pouco quando mexia nas alças da bolsa. Oi, Tere. Como você está se sentindo? Melhor, Marlene. Obrigada por trazer as roupas. E o Antônio? Por que ele não veio ainda? Os olhos dela. Ai, os olhos dela estavam diferentes. Pesados de uma tristeza misturada com vergonha, como se estivesse carregando um peso que não sabia onde pôr. Teri, eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que é muito difícil de falar. O coração, que já estava medicado para não disparar, começou a acelerar mesmo assim. Quando alguém começa uma conversa desse jeito, com essa cara, a gente já sabe que vem tempestade. O ar do quarto ficou mais pesado, o barulho do corredor mais distante. Fala, Marlene. Aconteceu alguma coisa com o Antônio? Ele se machucou? Ela baixou a cabeça, ficou mexendo na ponta do lençol com os dedos nervosos, e eu vi que ela estava chorando. Chorando calado, daquele jeito que a gente chora quando não quer fazer barulho, quando a dor é tão grande que nem som consegue sair. Teri, o Antônio, ele... Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso? E foi aí, naquele momento que parecia suspenso no tempo, que ela me contou. Me contou a verdade que todo mundo sabia, menos eu. A verdade que estavam escondendo há meses, talvez anos. Meu marido, aquele que prometeu estar comigo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, estava com outra. E não era qualquer outra, minha filha. Não era uma desconhecida que tinha aparecido na vida dele. Não era uma colega de trabalho, não era uma vizinha nova, não era nem uma mulher de outra cidade. Era minha tia Olívia, irmã do meu pai. Da mesma família que me viu crescer, que dividiu a mesa da vovó todos os domingos, que me conhecia desde que eu era menina de tranças e vestido de escola. A mesma que me ensinou a fazer renda de bilro, que me consolou quando perdi minha mãe, que era madrinha do meu casamento, que segurou minha mão quando eu disse sim pro Antônio na igreja. O mundo parou. Literalmente parou.
como se alguém tivesse apertado um botão e toda a vida tivesse congelado naquele momento. O barulho do hospital sumiu. A luz da janela ficou estranha. Até meu coração parece que esqueceu de bater por alguns segundos. Senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo num buraco sem fim. O cheiro de remédio que já estava enjoativo ficou sufocante. A vista escureceu nas bordas, as mãos ficaram geladas e eu não conseguia entender. Como assim, Marlene? Como assim? E ela me contou tudo. Aos poucos, com a voz quebrada de quem não queria estar ali falando aquilo. Me contou que já fazia tempo, que todo mundo na família sabia, mas ninguém tinha coragem de me falar. Que eles se encontravam na casa da tia Olívia, que ele passou a dormir lá algumas noites por semana, que ela fazia comida para ele, que eles saíam juntos como se fossem um casal. Comida para ele. A mesma tia que eu visitava todo final de semana. A mesma que me perguntava sobre meu casamento com aquela cara de interessada. A mesma que dizia que eu tinha sorte de ter um homem trabalhador como o Antônio. E ele estava lá, na casa dela, comendo a comida que ela fazia, dormindo na cama dela, vivendo uma vida que deveria ser nossa. Faz quanto tempo, Marlene? Uns 2 anos, Tere. Talvez mais. 2 anos. 2 anos da minha vida vivendo uma mentira. 2 anos sendo enganada por quem mais confiava no mundo. 2 anos fingindo que estava tudo bem, quando na verdade meu casamento já tinha acabado e eu nem sabia. Essas lembranças doem, mas também curam, minha filha. Se você gosta de histórias assim, de mulher que passou por provação, mas encontrou força para contar, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias. A gente precisa saber que não está sozinha nessa caminhada. Porque o que veio depois foi ainda mais difícil de engolir. Depois que a Marlene saiu do quarto, ficou um silêncio pesado, sabe? Daqueles silêncios que parecem que vão durar para sempre. O barulho do hospital continuava igual. Gente passando no corredor, telefone tocando na recepção, alguma criança chorando longe. Mas para mim era como se o mundo tivesse ficado mudo. Fiquei ali, deitada naquela cama de hospital, olhando para o teto com aquela mancha que parecia um mapa, tentando entender, tentando encaixar as peças de uma história que não fazia sentido na minha cabeça. Como é que 2 pessoas que eu amava tanto tinham conseguido me enganar por tanto tempo? Como é que eu não tinha percebido nada? Comecei a lembrar de coisas pequenas, sinais que talvez estivessem sempre ali, mas que eu não quis ver. O Antônio chegando mais tarde em casa, sempre com uma desculpa boa. Tinha que terminar um carro, tinha que ajudar um cliente, tinha reunião na Associação dos Mecânicos. Eu acreditava em tudo porque era meu marido. Por que eu ia desconfiar? E a tia Olívia? A tia Olívia. Lembrei dela me perguntando sobre o Antônio com aquela carinha interessada. E o Antônio, Tere? Como ele está? Está trabalhando muito? Eu pensava que era carinho de família, preocupação de tia que gosta da sobrinha. Mas agora, repassando essas conversas na minha cabeça, via que tinha alguma coisa diferente no jeito dela perguntar, como se ela já soubesse das respostas. Tinha também aqueles domingos que ele não queria ir na casa da vovó com a família toda. Tere, eu estou muito cansado. Vai você, depois eu te busco. Eu ia sozinha, encontrava a tia Olívia lá, e ela sempre perguntava por ele. Onde está o Antônio hoje? E eu, boba, explicava que ele estava descansando, que trabalhava muito durante a semana. Será que nesses domingos eles estavam juntos? Será que enquanto eu estava comendo pamonha e conversando com as primas, eles estavam na casa dela, vivendo como marido e mulher? A enfermeira entrou para verificar minha pressão. Era a mesma moça de cabelo preto, sempre gentil, sempre com aquele jeitinho cuidadoso de quem trabalha com gente que está sofrendo. Como a senhora está se sentindo, dona Teresa? A pressão desceu um pouquinho. Isso é bom. Eu queria falar que não estava bem, que tinha acabado de descobrir que minha vida toda era mentira, que não sabia nem como ia sair daquele hospital e enfrentar a realidade. Mas só consegui balançar a cabeça e sorrir fraco. Estou bem, minha filha. Obrigada. Ela anotou alguma coisa na prancheta e saiu. Voltei a ficar sozinha com meus pensamentos, que naquele momento eram como bichos soltos na minha cabeça, cada um correndo para um lado diferente. Pensei na nossa casa.
naquela casinha que eu cuidava com tanto carinho, onde eu acordava todo dia pensando em fazer tudo bonito para ele. As cortinas que eu lavava toda semana, o chão que eu encerava com capricho, a comida que eu fazia, pensando no que ele mais gostava. Será que quando ele chegava em casa e comia minha comida, ele ficava comparando com a comida da tia Olívia? Será que ele olhava para mim e pensava nela? E eu, coitada, sempre perguntando se ele tinha gostado do almoço, se queria que eu fizesse alguma coisa especial para a janta. Sempre preocupada se ele estava bem, se estava feliz, se estava precisando de alguma coisa. Enquanto isso, ele estava vivendo outra vida, com outra mulher, em outra casa. O pior é que a tia Olívia não era uma mulher qualquer. Ela sempre foi bonita, elegante, diferente das outras mulheres da família. Tinha aquele jeito de cidade, sabe? Sempre bem vestida, sempre com o cabelo arrumado no salão, sempre cheirando a perfume bom. Eu, coitada, sempre mais simples, mais caseira, com minhas roupas costuradas em casa e meu cabelo cortado na Dona Mercedes, que cortava cabelo na sala da própria casa. Será que era isso? Será que o Antônio tinha se cansado da minha simplicidade? Será que ele queria uma mulher mais sofisticada, mais interessante? A tia Olívia trabalhava na prefeitura, conversava com gente importante, sabia de política, lia jornal todo dia. Eu só sabia de casa, de receita, de programa de televisão. Comecei a me sentir pequena, muito pequena. Como se eu fosse uma pessoa sem graça, sem valor, que qualquer um podia trocar por uma versão melhor. Foi quando a dona Cida apareceu na porta do quarto. Minha vizinha querida, que tinha sido quem me trouxe para o hospital, chegou toda preocupada, carregando uma sacola de plástico com algumas coisas de casa. Tere, minha filha, como você está? Trouxe seu pente, sua escova de dente, umas coisinhas que pensei que você podia precisar. Ver o rosto dela me fez bem. Era uma cara conhecida, uma pessoa que me queria bem de verdade, sem segundas intenções. Sentou na cadeira do lado da cama e segurou minha mão. Você está com uma cara estranha, Tere. Aconteceu alguma coisa? Olhei para ela, essa mulher simples e boa que era minha vizinha há mais de 20 anos, que sempre teve o coração aberto para ajudar, que nunca me fez mal nenhum. E senti vontade de contar tudo, de botar para fora aquela dor que estava me sufocando por dentro. Cida, a Marlene veio aqui hoje e me contou uma coisa. E contei. Contei tudo, chorando baixinho para não incomodar os outros pacientes. Falei da traição, da tia Olívia, dos 2 anos que eles estavam juntos às minhas costas. A Cida escutou tudo em silêncio, segurando minha mão, fazendo carinho no meu braço, dando aquele apoio que só uma amiga verdadeira sabe dar. Ai, Terê, ai, minha filha querida. Ela também chorou junto comigo. Não de pena, mas de revolta, de indignação. E saber que alguém estava sentindo raiva por mim me fez um bem danado. Pelo menos eu não estava completamente sozinha no mundo. Isso não está certo, Tere. Isso não está certo de jeito nenhum. Homem que faz uma coisa dessas com a própria mulher e ainda por cima com parente dela, isso não é homem, é sem vergonha. Ouvir essas palavras me trouxe um alívio estranho, porque até então eu estava me culpando, pensando que talvez a culpa fosse minha, que eu não tinha sido boa o suficiente, interessante o suficiente, bonita o suficiente. Mas a Cida falando daquele jeito me fez lembrar que eu era a vítima da história, não a culpada. E a sua tia, Tere? Como é que uma mulher faz uma coisa dessas com a própria sobrinha? Que família é essa? Essa pergunta mexeu comigo de um jeito diferente. Porque o Antônio, no final das contas, era só meu marido. A gente escolhe casar, pode escolher se separar. Mas família é família. É sangue do nosso sangue. É gente que deveria nos proteger, não nos apunhalar pelas costas. A tia Olívia me viu crescer. Me ensinou coisas importantes. Esteve do meu lado em momentos difíceis. Como é que uma pessoa faz isso? Como é que alguém consegue olhar na cara da sobrinha todo final de semana, ouvir ela falar do casamento, dar conselhos sobre relacionamento e ao mesmo tempo estar traindo ela com o próprio marido? Eu não entendo, Cida. Não consigo entender como eles conseguiam me olhar nos olhos. Porque são pessoas ruins, Tere, pessoas sem caráter. E você, coitada, sempre achando que todo mundo tinha o coração igual ao seu. A Cida ficou comigo até o final da tarde. Conversamos sobre tanta coisa.
Ela me contou que algumas vizinhas já tinham comentado que estavam vendo o Antônio em lugares estranhos, em horários estranhos, mas que ninguém tinha certeza de nada, e por isso ninguém quis me falar. A gente fica sem saber o que fazer numa situação dessas, Terry. Se fala e está errado, vira fofoca. Se não fala e é verdade, a pessoa continua sendo enganada. Entendi o lado delas. Realmente não deve ser fácil saber uma coisa dessas e não saber se deve ou não contar. Mas uma parte de mim ficou pensando: se alguém tivesse me contado antes, eu teria sofrido menos? Ou teria sofrido mais, só que por mais tempo? Quando anoiteceu e a Cida foi embora, eu fiquei ali sozinha de novo. Mas dessa vez não estava mais atordoada como de manhã. Estava começando a raciocinar melhor, a entender a situação. E junto com o entendimento, vinha uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Raiva do Antônio por ter me traído, por ter quebrado as promessas que fez na igreja, por ter transformado nosso casamento numa mentira, por estar vivendo uma vida dupla enquanto eu, como uma tola, continuava sendo a esposa dedicada que sempre fui. Raiva da tia Olívia por ter feito isso comigo, por ter quebrado os laços de família, por ter me olhado nos olhos todo final de semana, sabendo o que estava fazendo, por ter me dado conselhos sobre casamento enquanto estava destruindo o meu. Mas a pior raiva, a que mais me doía, era de mim mesma, por ter sido tão cega, por ter sido tão ingênua, por ter acreditado em tudo sem questionar nada, por ter sido a última a saber do que estava acontecendo na minha própria vida. Naquela noite, deitada na cama do hospital, com o barulho baixo da televisão de algum quarto vizinho e o vai e vem dos enfermeiros no corredor, eu comecei a entender que minha vida tinha se dividido em 2 momentos: antes de saber da traição e depois de saber da traição. E que eu nunca mais ia ser a mesma pessoa que era de manhã. A Terezinha, que acordou naquele hospital no dia anterior, era uma mulher casada há 35 anos, que confiava no marido e na família, que achava que conhecia as pessoas que amava. A Terezinha que estava ali agora era uma mulher traída, enganada, sozinha no mundo. Era como se eu tivesse morrido e nascido de novo no mesmo dia. E a nova Terezinha ainda não sabia direito quem ela era. No dia seguinte, quando a enfermeira trouxe o café da manhã, aquele café de hospital que não tem gosto de nada, com pão duro e margarina que parecia sabão, eu estava diferente. Não melhor, não pior, diferente. Tinha passado a noite toda pensando no que ia fazer quando saísse dali. Como ia encarar o Antônio? Como ia encarar a tia Olívia? Como ia encarar a cidade inteira? Porque em cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo mais cedo ou mais tarde. E, principalmente, como ia encarar a mim mesma no espelho. O doutor do bigode grisalho passou para me examinar. Disse que minha pressão estava melhor, que eu podia ter alta no dia seguinte se continuasse estável. A senhora está bem melhor, dona Teresa. Logo estará em casa, cuidando da sua vida. Cuidando da minha vida. Que vida? A vida que eu pensava que tinha não existia mais. Agora eu ia ter que construir uma vida nova, e nem sabia por onde começar. Mas uma coisa eu sabia: não ia fingir que não sabia de nada. Não ia voltar para casa e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu podia ser muitas coisas, mas falsa não era. À tarde trouxe uma visita que eu não esperava. A prima Helena, filha da tia Olívia, chegou toda sem graça, carregando um buquê de flores do jardim e uma cara de quem não sabia onde enfiar a cara de vergonha. Helena sempre foi uma boa menina. Casada, 2 filhos, uma vida simples como a minha. A gente se dava bem nas reuniões de família, sempre conversava sobre receitas, sobre os filhos dela, sobre as novelas da televisão. Mas agora, vendo ela ali na porta do quarto, eu percebi que ela também sabia. Pelo jeito constrangido dela, ela sabia há tempos. Oi, tia Terry, trouxe umas flores para a senhora. Como está se sentindo? Tia Terry. Ela sempre me chamou assim, mesmo eu sendo prima do pai dela. Era carinhoso, era respeitoso. Mas naquele momento, ouvir tia me lembrou da tia Olívia, e uma pontada de dor atravessou meu peito. Estou melhor, Helena. Obrigada pelas flores. Ela botou as flores num copo com água em cima da mesinha e ficou ali, em pé, mexendo nas mãos, sem saber o que falar. O silêncio ficou pesado entre nós duas.
Helena, você sabia? Ela abaixou a cabeça. Não precisava responder. A cara dela já tinha respondido tudo. Há quanto tempo você sabe? Tia Teré, eu não sabia se devia contar ou não. Eu fiquei muito confusa quando descobri. Não sabia o que fazer. Como você descobriu? Eu fui na casa da mãe numa tarde de semana sem avisar. Eles estavam lá, juntos, na sala, assistindo televisão, como se fossem um casal. Imaginar essa cena me cortou o coração. Eles assistindo televisão juntos, relaxados, felizes, enquanto eu estava em casa achando que meu marido estava trabalhando até tarde, enquanto eu esquentava a janta para ele, preocupada se ele estava com fome. E o que você fez? Saí de lá sem eles me verem. Fiquei muito perturbada. Conversei com meu marido, chorei muito, não sabia o que fazer. A gente pensou em contar para a senhora, mas tinha medo de estar errado, de causar uma confusão à toa. Entendi o lado dela também. Deve ser muito difícil descobrir uma coisa dessas e ter que decidir se conta ou não, principalmente quando envolve a própria mãe. Helena, sua mãe, ela falou alguma coisa para você sobre isso? Não, tia Téria. A gente nunca conversou sobre esse assunto. Eu fico constrangida só de olhar para ela. Não sei como ela consegue. A Helena ficou mais um pouco, tentando conversar sobre outras coisas, mas era impossível ignorar o elefante no meio da sala. A traição estava ali entre nós duas, grande demais para ser disfarçada com conversa fiada sobre tempo ou sobre a novela da noite. Quando ela foi embora, eu fiquei pensando em quantas pessoas mais sabiam. Quantas pessoas da família, quantos vizinhos, quantos conhecidos já tinham visto o Antônio e a tia Olívia juntos e ficaram comentando entre eles sobre a pobre da Terezinha que não sabia de nada. Será que quando eu passava na rua, as pessoas me olhavam com pena? Será que quando eu ia na feira, nas lojas, na igreja, todo mundo sabia que eu estava sendo traída menos eu? Será que eu era motivo de conversa na mesa de jantar das famílias da cidade? Essa sensação de ter sido feita de boba na frente de todo mundo era quase pior que a própria traição. Porque a traição machuca o coração, mas a humilhação machuca a alma inteira. Naquela primeira noite no hospital, eu não consegui dormir direito. Ficava virando de um lado para o outro, ouvindo os barulhos da madrugada. Algum paciente tossindo longe, a enfermeira passando de chinelo no corredor, o barulho dos carros na rua. E pensando muito, pensando no que ia ser da minha vida dali para frente. Porque uma coisa era certa, eu não ia conseguir fingir que nada tinha acontecido. Não ia conseguir voltar para casa e continuar sendo a esposa que faz comida, lava roupa e pergunta como foi o dia de trabalho do marido. Não quando eu soubesse que talvez ele tivesse passado o dia na casa da minha tia, vivendo como marido dela. Mas também não sabia se tinha coragem de enfrentar uma separação. Em cidade pequena, mulher separada ainda é vista diferente. Vira assunto de conversa, vira motivo de pena ou de julgamento. E eu, aos 50 e poucos anos naquela época, não sabia nem por onde começar uma vida sozinha. Nunca tinha trabalhado fora de casa. Nunca tinha cuidado de dinheiro. Nunca tinha tomado decisões importantes sozinha. Toda a minha vida adulta foi sendo a esposa do Antônio, a dona da casa, a mulher que cuida de tudo dentro de casa, enquanto o marido cuida de tudo fora. Como é que eu ia me sustentar? Como é que ia pagar aluguel, conta de luz, conta de água, feira? Como é que ia viver? Mas, por outro lado, como é que eu ia continuar casada com um homem que me traiu com minha própria tia? Como é que eu ia olhar para ele todo dia sabendo que ele escolheu outra? Como é que eu ia dormir do lado dele, sabendo que talvez ele estivesse pensando nela? Essas perguntas ficaram rondando na minha cabeça a noite toda, sem resposta. E quando o sol começou a clarear na janela do hospital, eu ainda não sabia o que ia fazer da minha vida. Só sabia que ela tinha mudado para sempre. No segundo dia no hospital, eu acordei diferente. Não era mais aquela Terezinha atordoada dos primeiros momentos, nem a Terezinha revoltada do dia anterior. Era uma Terezinha que tinha passado a madrugada pensando, organizando os pensamentos, tentando entender não só o que tinha acontecido, mas o que eu ia fazer com essa informação. O café da manhã chegou igual aos outros dias. Aquele café sem gosto, pão que parecia borracha, margarina que grudava no céu da boca. Mas dessa vez eu comi tudo, devagar, pensando.
porque eu tinha decidido uma coisa durante a noite. Eu não ia sair daquele hospital sem ter uma conversa clara com as pessoas envolvidas na minha vida. A enfermeira veio verificar minha pressão e ficou satisfeita. Está bem melhor, Dona Teresa. O doutor disse que se continuar assim, a senhora pode ir para casa hoje à tarde. Casa. Essa palavra ainda me dava um aperto no peito. Qual casa? A casa onde eu vivia com um homem que me traía? A casa onde eu fazia comida para alguém que comia na mesa de outra mulher? A casa onde eu dormia sozinha enquanto meu marido estava em outra cama? Enfermeira, a senhora pode fazer um favor para mim? Pode ligar na oficina do meu marido e pedir para ele vir aqui? Fala que é urgente, que eu preciso falar com ele antes de ter alta. Ela anotou o telefone e prometeu ligar. 1 hora depois voltou com a resposta. Ele disse que vem na hora do almoço, Dona Teresa. Hora do almoço. Pelo menos ele ia vir. Eu não sabia bem o que ia falar para ele, mas sabia que precisava olhar nos olhos dele e ouvir da boca dele a verdade. Não queria sair daquele hospital com informação de segunda mão, por mais que eu confiasse na Marlene. Enquanto esperava, fiquei ensaiando na cabeça o que ia dizer. Como é que a gente começa uma conversa dessas? Oi, Antônio, soube que você está vivendo com minha tia. Antônio, por que você não me contou que não me ama mais? Antônio, há quanto tempo você está me fazendo de palhaça? Nada soava certo. Talvez porque não existisse jeito certo de ter uma conversa sobre traição. Por volta das 11h30, ele apareceu na porta do quarto. Meu marido de 55 anos. O homem que eu amava desde os 16 anos de idade. Ali parado na entrada, meio sem jeito, com aquela cara de quem não sabia onde enfiar a cara de vergonha. Antônio estava diferente. Mais magro, talvez. O cabelo mais grisalho do que eu lembrava. As roupas. Ai, as roupas estavam diferentes também. Mais cuidadas. A camisa estava passada com um capricho que eu não fazia há tempos, porque as costas já doíam quando eu ficava muito tempo no ferro. As calças estavam com vinco perfeito. Até o sapato estava mais brilhante. Ela estava cuidando dele melhor do que eu. Oi, Terry. Como você está? A voz dele estava estranha. Não era a voz do homem preocupado com a mulher doente. Era a voz de alguém constrangido, culpado, que gostaria de estar em qualquer lugar menos ali. Estou melhor, Antônio. Senta aí. Ele sentou na cadeira do lado da cama, mas ficou na beiradinha, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Ficamos uns minutos em silêncio, ouvindo o barulho do hospital em volta. Gente conversando baixo, carrinho de remédio passando, criança chorando longe. Antônio, a Marlene veio aqui ontem. Ele abaixou a cabeça. Não falou nada, mas o corpo inteiro dele mudou. Os ombros caíram, as mãos ficaram nervosas mexendo na barra da camisa. Ela me contou uma coisa que eu não conseguia acreditar. Por isso que eu pedi para você vir aqui, para eu ouvir da sua boca. Silêncio. Ele continuava olhando para o chão, como se tivesse descoberto alguma coisa muito interessante no piso do hospital. Antônio, olha para mim. Quando ele levantou a cabeça e nossos olhos se encontraram, eu vi tudo. Vi a culpa, vi a vergonha, vi o constrangimento, mas não vi arrependimento, não vi saudade, não vi amor. É verdade o que a Marlene me falou? Você está com a tia Olívia? Ele respirou fundo, como quem estava se preparando para pular num rio frio. É verdade, Terry. Mesmo eu já sabendo, mesmo tendo passado 2 dias ruminando essa informação, ouvir da boca dele foi como levar um soco no estômago. As palavras saíram simples, diretas, sem rodeio, como se ele estivesse falando sobre o tempo ou sobre o preço da gasolina. Há quanto tempo? Uns 2 anos. 2 anos. E eu sem saber de nada. Terry, eu... Não, Antônio. Deixa eu falar primeiro. Deixa eu entender uma coisa. Você está me dizendo que há 2 anos você está vivendo uma vida dupla. Que você chega em casa todo dia, come a comida que eu faço, dorme na nossa cama, me dá boa noite, me dá bom dia e depois sai para viver outra vida com outra mulher. É isso? Não é bem assim, Terry. Então como é? Me explica como é, porque eu estou tentando entender. Ele mexeu na cadeira, suspirou, passou a mão no cabelo com aquele gesto que eu conhecia há décadas. Era o gesto que ele fazia quando estava nervoso, quando não sabia como explicar alguma coisa. Terry,
As coisas foram acontecendo. Não foi planejado. A gente se aproximou, começou a conversar mais e vocês se apaixonaram. É isso? A palavra apaixonaram saiu da minha boca como se fosse veneno, porque era isso que mais doía. Não era só traição física, era traição emocional. Era saber que meu marido tinha se apaixonado por outra mulher. Tere, eu não queria que você soubesse assim. Eu ia contar. Quando? Quando você ia contar? Depois de mais 2 anos, depois de 5, quando eu morresse. Não fala assim, Tere. Então me fala como eu devo falar, Antônio. Me ensina como uma mulher deve reagir quando descobre que o marido de 55 anos está traindo ela com a própria tia da família. Ele ficou quieto de novo. E foi nesse silêncio que eu entendi uma coisa que não tinha entendido antes. Ele não estava ali para pedir perdão. Ele não estava ali para dizer que tinha sido um erro, que queria voltar para mim, que ia terminar com a tia Olívia. Ele estava ali porque tinha sido obrigado a estar, porque eu tinha chamado, porque a situação tinha forçado ele a vir dar explicações. Antônio, você me ama? A pergunta saiu sem eu planejar, mas no momento que falei, eu soube que era a pergunta mais importante que eu podia fazer, porque todo o resto, a traição, a mentira, os 2 anos de engano, dependia da resposta dessa pergunta. Ele demorou para responder. E essa demora já era uma resposta. Tere, você é uma boa mulher. Você sempre foi uma boa esposa, uma boa dona de casa. Eu não perguntei se eu sou boa. Eu perguntei se você me ama. Mais silêncio. O barulho do hospital continuava em volta da gente, mas ali dentro do quarto parecia que o mundo tinha parado. Não sei, Tere. Não sei mais. Não sei mais. Essas 3 palavras acabaram com 55 anos da minha vida. Acabaram com a menina que se apaixonou por um rapaz tímido num baile de São João. Acabaram com a noiva que disse sim na igreja Nossa Senhora Aparecida. Acabaram com a mulher que passou décadas cuidando de casa, fazendo comida, lavando roupa, sendo esposa, não sei mais. E ela? Você ama ela? Dessa vez, ele não demorou para responder. E na velocidade da resposta, eu entendi tudo. Amo. Uma palavra só. Mas uma palavra que pesava mais que todas as outras conversas que a gente tinha tido em 5 décadas de casamento. Ele amava ela. Não sabia mais se me amava, mas sabia que amava ela. Sentia uma dor no peito que não tinha nada a ver com pressão alta ou problemas de coração. Era uma dor diferente, mais profunda. Era a dor de descobrir que você não é mais importante na vida da pessoa mais importante da sua vida. Desde quando você não me ama mais, Antônio? Tere, não é que eu não te amo. É que as coisas mudaram. A gente mudou. Você mudou, eu mudei. Eu mudei como? O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, Tere. Não é culpa sua. É que, com a Olívia é diferente. A gente conversa sobre coisas diferentes. Ela entende coisas que você não entende. Ela me faz sentir diferente. Ela me faz sentir diferente. Então era isso. Depois de 55 anos de casamento, ele tinha encontrado alguém que o fazia sentir diferente. E essa pessoa era minha tia. E o que você quer fazer agora, Antônio? Agora que eu sei de tudo? Eu quero me separar, Tere. Eu quero ficar com a Olívia. Pronto. Estava dito. Depois de 2 dias de especulação, de dúvida, de sofrimento, eu finalmente tinha a resposta clara. Ele não queria mais ser meu marido. Queria ser o marido dela. E a casa. E nossas coisas. E nossa vida. A gente resolve isso, Tere. A gente conversa com calma, divide as coisas direito. Eu não vou deixar você desamparada. Não vou deixar você desamparada. Como se eu fosse uma pessoa necessitada que ele ia ajudar por caridade. Não a mulher que tinha dividido a vida inteira com ele, que tinha cuidado dele quando estava doente, que tinha passado por todas as dificuldades junto com ele. E todo mundo já sabe, né? A família toda, os vizinhos, a cidade inteira? Ele confirmou com a cabeça, sem falar nada. Então eu sou a última a saber da minha própria vida. Tere, eu sinto muito. Eu não queria que fosse assim. Como você queria que fosse, Antônio? Você queria que eu descobrisse como? Eu ia contar. Eu estava tentando arranjar coragem para contar. Há 2 anos você está tentando arranjar coragem? Ele não respondeu.
porque não tinha resposta que prestasse. Ficamos mais um tempo em silêncio. Eu olhando para ele, tentando memorizar o rosto do homem que tinha sido meu marido por 55 anos. Tentando entender como a gente tinha chegado naquele ponto. Tentando aceitar que aquela conversa estava terminando não só o meu casamento, mas a vida que eu conhecia. Antônio, você pode ir embora agora. Tere, pode ir. Eu preciso ficar sozinha para pensar. Ele se levantou da cadeira, ficou ali parado um momento como se quisesse falar mais alguma coisa, mas depois simplesmente saiu. Não deu tchau, não disse que me ligava depois, não perguntou como eu ia chegar em casa. Simplesmente saiu. E eu fiquei ali, sozinha na cama do hospital, olhando para a porta por onde ele tinha saído. Depois de 55 anos de casamento, nossa separação tinha durado 20 minutos. Não chorei, não gritei, não tive um ataque de nervos. Fiquei ali, quieta, deixando a realidade ir penetrando devagar na minha cabeça. Eu estava sendo abandonada. Depois de uma vida inteira de dedicação, de cuidado, de amor, eu estava sendo trocada por uma mulher mais interessante. E o pior, por uma mulher da minha própria família. A tarde estava passando quando a segunda visita chegou. Eu já esperava por ela, de um jeito estranho. Porque se o Antônio tinha vindo se explicar, a tia Olívia também teria que vir. Pelo menos era o que eu imaginava. Ela apareceu na porta do quarto por volta das 3 horas. Minha tia Olívia, elegante como sempre, com aquele porte de mulher que se cuida, que se valoriza. Estava usando um vestido azul marinho que eu nunca tinha visto, sapato de salto baixo, bolsa combinando. O cabelo estava diferente também, mais moderno, mais jovem. Estava bonita, mais bonita do que eu lembrava. Oi, Tere. A voz dela estava diferente também. Não era mais a voz da tia carinhosa que me visitava todo final de semana. Era a voz de alguém constrangido, mas não arrependido. Oi, tia. Ela entrou no quarto devagar e ficou em pé no pé da cama. Não se aproximou, não sentou na cadeira. Ficou ali a uma distância segura, como se eu pudesse atacar ela a qualquer momento. Soube que o Antônio veio aqui hoje. Veio. E agora você veio. Vocês combinaram isso? Não, Tere. Eu vim porque eu precisava falar com você. Precisava falar o quê? Para me explicar como você conseguiu trair a própria sobrinha? Para me explicar como você consegue me olhar nos olhos todo final de semana, sabendo que está dormindo com meu marido? Ela respirou fundo. Até nesse momento de constrangimento, ela mantinha a postura, a elegância. Era como se tivesse nascido para ser admirada, respeitada, desejada. Tere, eu sei que você tem direito de estar com raiva. Eu sei que o que aconteceu não está certo do ponto de vista da moral, da família. Do ponto de vista da moral, tia, você está falando como se tivesse atropelado o gato do vizinho. Você destruiu meu casamento. Você quebrou nossa família. Eu não planejei isso, Tere. As coisas aconteceram. As coisas aconteceram. Era incrível como todo mundo usava essa mesma desculpa. Como se traição fosse um acidente de trânsito, uma coisa que ninguém tem controle, que simplesmente acontece. Como as coisas aconteceram, tia? Me conta como começou. Ela mexeu na alça da bolsa, olhou para a janela, voltou a olhar para mim. O Antônio começou a aparecer lá em casa mais vezes. No começo era só para conversar, para desabafar. Ele estava se sentindo sozinho. Sozinho? Ele era casado comigo. Sozinho no casamento, Tere. Ele dizia que vocês não conversavam mais sobre nada interessante, que vocês viviam como dois estranhos na mesma casa. Isso me atingiu como um tapa na cara, porque talvez tivesse um fundo de verdade. Talvez nos últimos anos a gente tivesse mesmo se acomodado, caído na rotina, parado de se interessar pela vida um do outro. Mas isso justificava a traição? E aí vocês começaram a conversar sobre coisas interessantes e se apaixonaram. É isso? Tere, eu não queria que isso acontecesse. Você é minha sobrinha. Eu te amo como se fosse minha filha. Mas o amor a gente não controla. O amor a gente não controla. Mais uma frase feita. Mais uma desculpa pronta para justificar o injustificável. Tia, você me conhece desde que eu nasci. Você me viu crescer, casar, construir uma vida. Como você conseguiu fazer isso comigo? Porque eu também tenho o direito de ser feliz, Tere.
Essa resposta me deixou sem palavras por alguns segundos. Porque ela tinha dito com uma sinceridade brutal, sem tentar amenizar, sem tentar se desculpar. Ela também tinha direito de ser feliz. Como se a felicidade dela dependesse de destruir a minha. E eu? Eu não tenho direito de ser feliz? Você tem, Tere. Mas não com o Antônio. Vocês não são felizes juntos há muito tempo. Vocês só não tinham coragem de admitir. Talvez ela estivesse certa. Talvez o Antônio e eu tivéssemos mesmo nos acomodado, parado de nos interessar um pelo outro, virado dois estranhos que dividiam a mesma casa. Mas descobrir isso através de uma traição, ser abandonada depois de 55 anos, isso não estava certo. Tia, você podia ter falado comigo antes. Podia ter me alertado que meu casamento estava ruim, que o Antônio estava infeliz. Podia ter me dado uma chance de tentar consertar. E você ia conseguir consertar. Você ia conseguir virar uma pessoa diferente, mais interessante, mais adequada para o Antônio? Mais adequada. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Como se eu não fosse adequada para o meu próprio marido. Como se eu fosse uma peça que não servia mais, que precisava ser trocada por uma versão melhor. Então você acha que fez o certo? Eu acho que fiz o que o coração mandou. E o coração dele também mandou. A gente não escolhe por quem se apaixona, Terê. Não escolhe por quem se apaixona. Mas escolhe se vai agir ou não com base nessa paixão. Escolhe se vai trair ou não. Escolhe se vai mentir ou não. Escolhe se vai destruir uma família ou não. E agora, o que vocês vão fazer? Vamos nos casar. Assim que vocês se separarem oficialmente, eu e o Antônio vamos nos casar. Casar. Eles iam se casar. Ia haver festa, igreja, convidados, família. Tudo que eu tinha tido 55 anos atrás, eles iam ter agora. E eu? Eu ia ser a ex-mulher, a que não deu certo, a que foi trocada. Vão morar onde? Na minha casa. É maior, mais confortável. Claro, a casa dela era maior, mais bonita, mais bem localizada. Assim como ela era mais elegante, mais culta, mais interessante. Tudo nela era melhor que em mim. Ela ficou mais alguns minutos, tentando conversar sobre outras coisas, tentando amenizar o clima. Perguntou sobre minha saúde. Disse que torcia para eu ficar bem logo. Como se fôssemos duas pessoas normais tendo uma conversa normal, não duas mulheres discutindo sobre o homem que uma roubou da outra. Quando ela foi embora, eu fiquei ali sozinha, processando tudo o que tinha acontecido naquela tarde. Em algumas horas, eu tinha oficialmente terminado meu casamento e perdido uma tia. Tinha descoberto que depois de 55 anos de dedicação, eu não era mais adequada, mais interessante, mais desejável. Era descartável. Mas uma coisa estranha aconteceu naquele momento. Junto com a dor, com a tristeza, com a sensação de abandono, veio também uma sensação diferente. Era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Porque finalmente eu sabia a verdade. Finalmente não estava mais vivendo uma mentira. Finalmente podia parar de fingir que tinha um casamento feliz, quando na verdade tinha um casamento morto. A verdade dói, minha filha, mas às vezes a mentira dói mais. Saí do hospital no final daquela tarde com uma receita de remédios na mão e um coração partido no peito. A dona Cida tinha se oferecido para me buscar, porque o Antônio... Bem, o Antônio não ia mais fazer essas coisas por mim. Essa realidade ainda estava estranha na minha cabeça. O caminho de volta para casa foi silencioso. A Cida dirigia devagar, respeitando o meu estado, e eu olhava pela janela as ruas conhecidas da nossa cidade pequena. As mesmas casas, as mesmas árvores, os mesmos vizinhos regando plantas na calçada. Tudo igual, mas para mim, tudo diferente. Era como se eu estivesse vendo a cidade com outros olhos, os olhos de uma mulher separada. Tere, você quer ficar uns dias lá em casa? Para não ficar sozinha? Obrigada, Cida, mas eu preciso ir para minha casa. Preciso ver como ficaram as coisas. Quando chegamos na frente de casa, meu coração apertou. A casinha que tinha sido meu orgulho por tantos anos estava ali, quieta, com as cortinas fechadas. O portão que eu pintava de azul todo ano estava descascando. O jardim que eu cuidava com tanto carinho estava meio abandonado, com o mato crescendo entre as flores. A Cida me acompanhou até a porta e esperou eu abrir a casa.
O cheiro que me recebeu foi estranho. Cheiro de casa fechada, de mofo, de abandono. Não era mais aquele cheiro gostoso de casa habitada, de comida feita, de vida acontecendo. Minha filha, tem certeza que você quer ficar sozinha? Eu posso dormir aqui no sofá. Não precisa, Cida. Eu vou ficar bem. Mentira. Eu não ia ficar bem. Mas precisava aprender a ficar sozinha, porque ia ser sozinha dali pra frente. Depois que ela foi embora, eu fiquei parada no meio da sala, olhando em volta. Tudo estava do mesmo jeito que eu tinha deixado quando saí para o hospital. Os mesmos móveis, as mesmas cortinas, as mesmas fotografias na parede. Mas faltava alguma coisa. Faltavam as coisas dele. Fui para o quarto e abri o guarda-roupa. A parte dele estava quase vazia. Tinha ficado só algumas roupas velhas, umas camisetas furadas que ele usava para mexer no carro. O resto tinha sumido. As camisas boas, as calças de domingo, os sapatos que ele usava para sair. Tudo tinha ido embora, para casa dela. Sentei na cama que tinha sido nossa por 55 anos e tentei entender como a gente tinha chegado naquele ponto. Quando foi que ele parou de me amar? Quando foi que eu virei uma estranha para ele? Quando foi que nossa vida juntos virou apenas uma rotina sem sentimento? Olhei para o criado mudo dele, que agora estava vazio. Não tinha mais óculos de leitura. Não tinha mais o remédio para pressão que ele tomava todo dia. Não tinha mais o relógio que ele deixava ali toda noite antes de dormir. Era como se um fantasma tivesse morado ali e de repente tivesse sumido. Fui para a cozinha e abri a geladeira. Estava quase vazia também. Só tinha umas frutas passando do ponto e um resto de queijo que já estava duro. Na mesa ainda estava o açucareiro que eu tinha usado para fazer chá para Dona Cida no dia que passei mal. Parecia que tinha sido numa outra vida. Sentei na cadeira onde tomávamos café todo dia por décadas e deixei as lágrimas virem. Finalmente. Depois de 3 dias segurando, controlando, tentando ser forte, eu chorei. Chorei pelo casamento que tinha acabado. Chorei pelos 55 anos que pareciam ter sido jogados no lixo. Chorei pela mulher que eu tinha sido e que não existia mais. Mas chorei também de raiva. Raiva de ter sido enganada por tanto tempo. Raiva de ter sido tratada como uma pessoa dispensável. Raiva de ter perdido minha tia junto com meu marido. Raiva de ter que recomeçar a vida aos 74 anos. O telefone tocou. Era a Marlene. Tere, como você está? Chegou bem em casa? Cheguei, Marlene. Obrigada por perguntar. Tere, eu queria te falar uma coisa. O Antônio passou lá em casa hoje à tarde. Ele está muito alterado, dizendo que vocês conversaram no hospital. Conversamos sim. Ele me pediu separação. Disse que quer casar com a tia Olívia. Silêncio do outro lado da linha. Tere, eu estou muito envergonhada do meu irmão. Muito mesmo. O que ele fez com você não tem perdão. Marlene, posso te perguntar uma coisa? Há quanto tempo você sabia? Uns 6 meses, Tere. Eu vi eles juntos, numa vez que fui na cidade grande fazer umas compras. Estavam entrando num restaurante de mãos dadas, como se fossem um casal. 6 meses. A cunhada também sabia há 6 meses e não tinha me contado nada. Por que você não me falou nada? Ai, Tere, eu fiquei muito confusa. Não sabia se devia me meter, se era da minha conta. E depois eu fiquei com medo de você me odiar por ser portadora de notícia ruim. Entendi o lado dela. Realmente não deve ser fácil saber uma coisa dessas e ter que decidir se conta ou não. Mas uma parte de mim pensava, se ela tivesse me contado há 6 meses, talvez eu tivesse sofrido menos. Ou talvez tivesse sofrido de um jeito diferente. Marlene, ele falou mais alguma coisa? Falou que vai ficar na casa da sua tia por enquanto. E que vai procurar um advogado para resolver a separação e a divisão dos bens. Divisão dos bens. Nossa vida inteira ia virar um inventário. Uma lista de coisas que tinham que ser divididas no meio. A casa, os móveis, a conta no banco, tudo ia ser cortado pela metade e cada um ia ficar com sua parte. Como se 55 anos de vida pudessem ser divididos assim, matematicamente. Tere, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar. Eu sei que a situação está difícil, mas você não está sozinha. Depois que desliguei o telefone, a casa ficou mais silenciosa ainda. Era um silêncio pesado, como se as paredes estivessem tristes também.
Liguei a televisão para fazer barulho, mas as vozes dos apresentadores pareciam vir de muito longe. Foi quando bateram na porta. Achei que fosse a dona Cida voltando para ver como eu estava, mas quando abri, era a Helena. A prima, filha da tia Olívia, que tinha me visitado no hospital. Ela estava com uma cara estranha, meio envergonhada, meio revoltada. Oi, tia Tere. Posso entrar? Preciso falar com a senhora. Ela entrou e sentou no sofá da sala. Ficou uns minutos mexendo na bolsa, como se estivesse procurando coragem para falar alguma coisa. Tia Tere, eu vim aqui porque eu não estou conseguindo ficar quieta. O que minha mãe fez com a senhora não está certo. Helena, você não precisa se meter nessa história. É entre mim, seu tio Antônio e sua mãe. Mas eu preciso falar, tia Tere, porque isso está destruindo nossa família inteira. Meus filhos estão perguntando por que a vovó Olívia não vai mais nas reuniões de família. Meu marido está revoltado. Todo mundo está tomando lado como se fosse uma guerra. Guerra. Era isso mesmo que estava acontecendo. A traição tinha virado uma guerra onde cada pessoa da família tinha que escolher um lado. E que lado você escolheu, Helena? O seu, tia Tere. Sem dúvida nenhuma. O que a minha mãe fez não tem desculpa. Ouvir isso me trouxe um alívio que eu não esperava. Pelo menos uma pessoa da família estava do meu lado. Pelo menos uma pessoa entendia que eu era a vítima da história. Helena, como sua mãe está? Como ela está lidando com tudo isso? Ela está diferente. Mais bonita, mais arrumada, mais feliz. É como se ela tivesse rejuvenescido 10 anos. E isso me deixa com mais raiva ainda, porque é como se a felicidade dela fosse construída em cima do sofrimento da senhora. Rejuvenescido 10 anos. Então era isso. O amor tinha feito bem para ela. Tinha feito ela ficar mais bonita, mais feliz, mais realizada. Enquanto para mim tinha trazido dor, humilhação, solidão. O amor é injusto mesmo, minha filha. Pode fazer 2 pessoas felizes, destruindo uma terceira. Tia Tere, eu vim aqui também para contar uma coisa que talvez a senhora queira saber. Eles já estão falando em data para casamento. Já? Minha mãe está empolgada, fazendo planos. Quer casar na igreja, quer festa, quer tudo direitinho. Como se fosse uma coisa normal, como se não tivesse destruído um casamento para estar ali. Igreja. Eles queriam casar na igreja. Na mesma igreja onde eu tinha casado 55 anos atrás. Na igreja onde eu ia todo domingo rezar, onde eu acendia a vela pedindo proteção para minha família. Como é que o padre ia aceitar casar eles, sabendo da história toda? Como é que a família ia na festa, sabendo como aquele casamento tinha começado? E tem mais uma coisa, tia Tere. Eles estão comentando que querem que a senhora saia da casa. Como assim? Eles acham que a senhora devia ir morar em outro lugar. Dizem que vai ser melhor para todo mundo se a senhora recomeçar a vida longe daqui. Queriam que eu saísse da cidade. Queriam que eu sumisse, que desaparecesse, que parasse de existir na vida deles. Como se eu fosse um móvel velho que atrapalha na decoração nova. Helena, essa casa é minha também. Eu morei aqui por 55 anos. Essa é minha cidade. Minha vida está aqui. Eu sei, tia Tere. Por isso que eu vim te avisar. Eles vão tentar convencer a senhora de que é melhor sair, mas a senhora não precisa sair de lugar nenhum. A senhora tem direito de ficar onde sempre morou. Depois que a Helena foi embora, eu fiquei pensando nessa conversa. Eles queriam que eu saísse da cidade. Queriam ficar livres para viver o amor deles sem ter que enfrentar minha presença todo dia, sem ter que lidar com o constrangimento de me encontrar na rua, na igreja, no mercado. Mas eu não ia sair. Não ia fugir como se fosse culpada de alguma coisa. Não ia abandonar minha vida, meus amigos, minha história por causa da conveniência deles. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. A cidade pequena é cruel com mulher separada, minha filha. Todo mundo fica olhando, comentando, especulando. Quando eu ia no mercado, sentia os olhares, os cochichos. Algumas pessoas vinham falar comigo com aquela cara de pena que me deixava com mais raiva ainda. Ai, Terê, que situação difícil, né? Mas você vai ficar bem. Você é uma mulher forte. Tere, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode falar comigo. Tere, eu sempre achei que tinha alguma coisa estranha nessa história. Mulher percebe essas coisas. Pena.
Todo mundo sentia pena de mim. E eu odiava essa pena. Odiava ser vista como coitadinha, como vítima, como mulher abandonada que precisava de proteção. Mas o pior eram as pessoas que fingiam que nada tinha acontecido, que cumprimentavam normalmente, perguntavam pela minha saúde, falavam do tempo, como se minha vida não tivesse virado de cabeça para baixo. E o Antônio, Terry? Como ele está? Como se eles não soubessem onde o Antônio estava. Como se toda a cidade não estivesse comentando sobre meu casamento destruído. Uma semana depois que saí do hospital, o advogado apareceu em casa. Um homem jovem, de uns 40 anos, que falava num tom profissional e distante, como se estivesse resolvendo a compra de um carro, não o fim de uma vida. Dona Teresa, vim aqui a pedido do Sr. Antônio para conversarmos sobre os procedimentos da separação. Procedimentos. Minha vida tinha virado procedimentos. Ele abriu uma pasta e começou a ler uma lista de coisas que precisavam ser resolvidas. A casa ia ter que ser vendida e o dinheiro dividido. Os móveis tinham que ser separados. A conta do banco ia ser dividida. Até os eletrodomésticos iam ter que ser inventariados. O Sr. Antônio está disposto a ser generoso no acordo, Dona Teresa. Ele não quer que a senhora fique desamparada. Generoso. Depois de me trair por 2 anos e me abandonar por outra mulher, ele ia ser generoso comigo. E se eu não quiser vender a casa? Bom, Dona Teresa, tecnicamente a casa pertence aos dois, então se um dos cônjuges quer vender, o outro tem que concordar ou comprar a parte do outro. Comprar a parte dele. Com que dinheiro? Eu nunca tinha trabalhado fora, nunca tinha tido dinheiro próprio. Como é que eu ia comprar a metade de uma casa? Dona Teresa, posso sugerir que a senhora aceite a venda? Com a sua parte do dinheiro, a senhora pode comprar uma casinha menor, mais adequada para uma pessoa só. Mais adequada para uma pessoa só. Todo mundo queria me diminuir. A casa menor, a vida menor, os sonhos menores. Como se eu tivesse que me encolher porque agora estava sozinha. Eu vou pensar. Claro, Dona Teresa. Mas não demore muito para decidir. O Sr. Antônio está ansioso para resolver essa situação logo. Ansioso para resolver a situação. Ansioso para se livrar de mim definitivamente e poder começar a vida nova com a mulher nova. Depois que o advogado foi embora, eu sentei na varanda e fiquei olhando a rua. As mesmas casas, os mesmos vizinhos, a mesma vida de sempre. Mas para mim tudo tinha mudado. Eu não era mais a Terezinha casada, dona de casa, esposa do Antônio. Eu era a Terezinha separada, sozinha, que todo mundo olhava com pena. Foi quando eu vi eles passando na rua. O Antônio e a tia Olívia de mãos dadas, caminhando devagar como um casal apaixonado. Eles vinham na direção da minha casa, conversando baixinho, rindo de alguma coisa que ele tinha falado. Quando me viram na varanda, pararam de rir. O Antônio baixou a cabeça, constrangido. A tia Olívia me olhou nos olhos por um segundo, depois também desviou o olhar. Passaram na frente da minha casa em silêncio, apressando o passo, como se minha presença fosse um incômodo na felicidade deles. E foi naquele momento, vendo meu ex-marido e minha ex-tia passando de mãos dadas na frente da casa que tinha sido minha por 55 anos, que eu entendi uma coisa importante. Eles não tinham destruído só meu casamento. Eles tinham destruído minha identidade, porque eu não sabia mais quem eu era sem ser a esposa do Antônio. Não sabia mais qual era meu lugar no mundo, qual era meu papel na vida. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia deixar eles me empurrarem para fora da minha própria história. Não ia sair da cidade, não ia vender a casa, não ia me esconder de vergonha. Ia ficar. Ia reconstruir minha vida ali mesmo, na frente deles, provando que eu não era descartável. Ia descobrir quem era a Terezinha sozinha. E talvez ela fosse mais forte do que eu imaginava. Os primeiros meses depois da separação foram os mais difíceis da minha vida, minha filha. Acordar todo dia numa casa silenciosa, fazer café só para uma pessoa, assistir televisão sem ter ninguém para comentar o programa. Era como se eu tivesse que aprender a viver de novo, mas dessa vez, sozinha. No começo, eu me pegava fazendo comida para 2 pessoas por costume. Botava 2 pratos na mesa, fazia quantidade de arroz que dava para 3 dias. Depois ficava olhando para aquela comida toda e lembrando que agora era só eu.
Só eu para comer, só eu para lavar a louça, só eu para conversar comigo mesma. Mas sabe o que foi mais difícil? Foi ter que aprender a tomar decisões sozinha. Durante 55 anos, tudo era decidido a dois. Que programa assistir, que comida fazer, se ia visitar alguém no final de semana, se ia comprar uma geladeira nova. Agora, de repente, eu tinha que decidir tudo sozinha. E no começo, até escolher que sabão de roupa comprar me deixava confusa. A dona Cida foi minha salvação nesse tempo. Ela aparecia em casa quase todo dia, sempre com uma desculpa, que tinha feito bolo demais, que precisava de açúcar emprestado, que queria saber como eu estava passando. Mas eu sabia que ela vinha porque estava preocupada comigo. Tere, você não pode ficar trancada nessa casa remoendo mágoa. Isso não faz bem para a saúde. E ela estava certa. Eu estava virando uma pessoa amarga, sempre pensando na traição, sempre revivendo os momentos ruins, sempre me perguntando onde foi que eu errei. Era como se minha cabeça fosse um disco riscado, tocando sempre a mesma música triste. Foi a Cida que me convenceu a voltar para a igreja. Eu tinha parado de ir porque tinha vergonha de enfrentar as pessoas, de receber aqueles olhares de pena, de ter que responder perguntas sobre minha vida. Terê, você não fez nada de errado. Por que você tem que se esconder? Quem tem que ter vergonha não é você. Num domingo de manhã, respirei fundo e fui. A igreja Nossa Senhora Aparecida, a mesma onde eu tinha casado, onde eu tinha ido toda semana por décadas. Quando entrei, algumas pessoas olharam, cochicharam baixinho, mas a maioria me recebeu bem. Dona Maria, que sentava sempre na terceira fileira, me chamou para sentar do lado dela. Que bom te ver aqui, Terê. Estava com saudade de você. Durante a missa, quando o padre falou sobre perdão, sobre recomeços, sobre a força que Deus dá para a gente superar as dificuldades, eu chorei. Chorei porque era exatamente o que eu estava precisando ouvir, que era possível recomeçar, que eu não estava sozinha, que tinha força dentro de mim que eu nem sabia que existia. Depois da missa, várias pessoas vieram falar comigo, não com pena, mas com carinho verdadeiro. Dona Rosa me contou que também tinha passado por separação quando era mais nova. Seu Joaquim disse que se eu precisasse de algum conserto na casa, era só chamar. A professora Lúcia me perguntou se eu não queria ajudar com as aulas de catecismo. Tere, você sempre foi boa com criança, e elas gostam muito de você. Sair de casa para ajudar com as crianças foi uma das melhores decisões que eu tomei. Todo sábado de manhã eu ia para a igreja ensinar o catecismo, e aquelas crianças me traziam uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Elas não sabiam da minha história, não me olhavam com pena. Para elas, eu era só a tia Tere que contava histórias da Bíblia e sempre tinha bala no bolso. Tinha a pequena Ana, de 6 anos, que sempre sentava no meu colo. O João, de 8, que fazia 1000 perguntas sobre tudo. A Carla, de 7, que me desenhava cartinhas todo sábado. Aquelas crianças me lembravam que ainda havia alegria no mundo, que ainda havia inocência, que ainda havia amor puro. Aos poucos, fui descobrindo coisas sobre mim mesma que eu não sabia. Descobri que eu era mais forte do que imaginava. Descobri que eu conseguia viver sozinha, tomar decisões sozinha, ser feliz sozinha. Descobri que eu era uma pessoa completa, não só metade de um casal. Comecei a cuidar melhor de mim. Pintei o cabelo numa cor diferente, mais moderna. Comprei roupas novas, mais coloridas. Aprendi a dirigir. Sim, aos 74 anos eu aprendi a dirigir. A Cida me ensinou no carro dela, e depois eu comprei um carrinho usado com o dinheiro que estava guardando para uma emergência. Tere você dirigindo, quem diria? As vizinhas comentavam quando me viam passando na rua. Ter aquele carrinho me deu uma liberdade que eu nunca tinha sentido. Podia ir no mercado quando queria, visitar as amigas, ir na cidade grande fazer compras. Não dependia mais de ninguém para nada. Mas a maior mudança veio quando eu decidi voltar a estudar. Sim, minha filha, aos 74 anos eu voltei para a escola. A prefeitura tinha aberto um programa de alfabetização para adultos, e mesmo eu sabendo ler e escrever, resolvi me matricular. Queria aprender coisas novas, conhecer pessoas diferentes. Foi lá que conheci a dona Irene, uma senhora de 68 anos que tinha ficado viúva recentemente.
A gente se identificou na hora. Duas mulheres que estavam aprendendo a viver uma vida nova depois de décadas dedicadas a outras pessoas. Tere, a gente tem que aproveitar o tempo que sobrou. A gente não morreu, só mudou de vida. A Irene tinha uma energia contagiante. Foi ela quem me convenceu a fazer aula de artesanato, a participar do grupo de caminhada das manhãs de terça, a entrar no coral da igreja. De repente, minha agenda estava cheia de atividades que me faziam bem. O coral foi uma surpresa especial. Eu sempre gostei de cantar, mas nunca tinha cantado para outras pessoas. Descobri que tinha uma voz bonita, que conseguia decorar as músicas facilmente, que me sentia feliz cantando louvores a Deus junto com outras pessoas. Tere, você tem que fazer um solo na próxima apresentação, a regente sugeriu. Solo. Eu, que tinha passado a vida inteira sendo coadjuvante na minha própria história, ia cantar sozinha na frente de uma igreja cheia. E cantei. Na festa de São João, subi no altar da igreja e cantei Ave Maria para toda a comunidade. Minha voz saiu firme, segura, bonita. Quando terminei, todo mundo aplaudiu de pé. Eu me senti importante, valorizada, especial. Foi nessa época, uns 8 meses depois da separação, que eu soube que eles tinham marcado o casamento. A Helena me contou, meio sem jeito, que a mãe estava organizando tudo para casar com o Antônio no final do ano. Tia Tere, eu não sabia se devia contar ou não. Pode contar sim, Helena. Eu preciso saber dessas coisas. Estranhamente, a notícia não me doeu como eu achei que ia doer. Claro que mexeu comigo, claro que trouxe lembranças ruins, mas não me destruiu como teria destruído alguns meses antes. Eu estava diferente, mais forte, mais centrada em mim mesma. Eles vão casar onde? Perguntei. Na igreja mesmo, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. A igreja onde eu tinha casado, onde eu voltava todo domingo, onde eu cantava no coral. Eles iam casar no mesmo lugar onde eu reconstruí minha fé e minha autoestima. Mas sabe o que eu pensei? Pensei que aquela igreja era minha também, que eu tinha tanto direito de estar lá quanto eles, que eu não ia fugir nem me esconder no dia do casamento deles. Na verdade, fiz uma coisa que surpreendeu todo mundo, inclusive a mim mesma. No domingo anterior ao casamento, eu subi no púlpito durante o horário dos avisos paroquiais e falei para toda a comunidade. Pessoal, vocês sabem que no próximo sábado vai ter um casamento aqui na nossa igreja. Eu queria que vocês soubessem que eu estarei aqui no domingo seguinte, como sempre estou. Esta é minha igreja, esta é minha comunidade, e vocês são minha família. Nada vai mudar isso. O silêncio na igreja foi total. Depois, devagar, as pessoas começaram a bater palmas. Dona Maria levantou e falou: Tere, esta igreja é sua casa. Sempre foi e sempre vai ser. Outros se levantaram também, concordando, apoiando. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu estava sendo defendida, protegida, valorizada pela minha comunidade. No dia do casamento eu não fui na cerimônia. Não por covardia, mas por dignidade. Não tinha por que ver meu ex-marido casando com minha ex-tia. Mas no domingo seguinte, lá estava eu, na primeira fileira, cantando no coral como sempre. Eles chegaram para a missa como qualquer casal de recém-casados. A tia Olívia, com um vestido novo, o Antônio de terno, os dois de aliança nova no dedo. Quando me viram ali, cantando, firme e segura, a cara deles mudou. Era como se eles esperassem que eu tivesse sumido, desaparecido, deixado o caminho livre para eles. Mas eu estava ali, mais bonita, mais confiante, mais feliz do que eles lembravam. Depois da missa, muitas pessoas vieram me cumprimentar, me elogiar, conversar comigo. Eles ficaram meio isolados, sem saber muito o que fazer. Era como se a comunidade tivesse escolhido o lado dela, e o lado escolhido tinha sido o meu. Tere, a dona Cida me disse mais tarde, você viu a cara deles quando te viram cantando? Parecia que tinham visto um fantasma. Eu ri, porque era exatamente isso. Eles pensavam que tinham me matado, me destruído, me eliminado da história. Mas eu tinha ressuscitado. Tinha virado uma pessoa nova, mais forte, mais independente, mais feliz. A partir daquele dia, sempre que nos encontrávamos na cidade, no mercado, na farmácia, na praça,
Eu cumprimentava educadamente e seguia minha vida. Não com raiva, não com mágoa, mas com indiferença. Eles não faziam mais parte da minha vida emocional. O Antônio até tentou conversar comigo algumas vezes. Perguntava como eu estava, se estava precisando de alguma coisa. Eu respondia polidamente e mudava de assunto. Não tinha mais nada para falar com ele. Nossa história tinha acabado. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo minha história. Se você está passando por uma separação difícil, por uma traição, por uma perda que parece impossível de superar, eu quero que você saiba. É possível recomeçar. É possível ser feliz de novo. É possível descobrir que você é mais forte do que imagina. Não é fácil, não acontece de uma hora para outra, e tem dias que a vontade é de desistir. Mas vale a pena insistir. Vale a pena lutar. Vale a pena descobrir quem você é quando não está sendo só a metade de alguém. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, eu tenho uma vida boa. Tenho minhas amigas, minhas atividades, meu carrinho, minha independência. Tenho uma casa pequena que comprei com minha parte da venda da casa antiga. Uma casinha simples, mas que é toda minha, decorada do meu jeito, com plantas que eu escolhi, cores que eu gosto. Não estou dizendo que não sinto falta de ter alguém especial, de ter companhia, de ter carinho. Sinto sim, mas aprendi que melhor sozinha do que mal acompanhada. Aprendi que amor próprio é mais importante que qualquer outro amor. E quem sabe a vida ainda não tem surpresas boas guardadas para mim. Afinal, aos 74 anos eu ainda estou descobrindo coisas novas sobre mim mesma. Ainda estou aprendendo, crescendo, me surpreendendo. A vida é longa demais para a gente desistir dela por causa de quem nos abandonou. E é preciosa demais para a gente desperdiçar com rancor e amargura. Hoje, enquanto bordo uma toalhinha nova na varanda da minha casinha, com o sol da tarde aquecendo meu rosto e o cheiro do café que acabei de coar se espalhando pela casa, eu penso em como a vida pode nos surpreender. Há 5 anos, quando estava naquela cama de hospital, descobrindo que minha vida toda tinha sido uma mentira, eu jamais imaginaria que estaria aqui, assim, em paz. Não é que não tenha momentos de solidão, não é que não sinta saudade de ter alguém para dividir uma risada ou para reclamar quando a novela está ruim. Sinto sim, mas é uma solidão diferente da que eu imaginava que seria. É uma solidão escolhida, não imposta. É a solidão de quem aprendeu a ser boa companhia para si mesma. Semana passada, uma situação me fez refletir muito sobre tudo o que passei. Eu estava no mercado, escolhendo frutas na seção de hortifruti, quando escutei uma conversa entre 2 senhoras na fila ao lado. Uma delas estava contando para outra que tinha descoberto que o marido estava traindo ela com uma vizinha. Ai, Neuza, eu não sei o que fazer. Estou casada há 30 anos. Como é que vou recomeçar a vida agora? Mulher, você tem que pensar bem. Separação não é brincadeira, principalmente na nossa idade. Fiquei ali, fingindo que estava concentrada escolhendo maçãs, mas na verdade prestando atenção na conversa. A mulher estava chorando baixinho, falando que se sentia perdida, que não sabia como ia se sustentar sozinha, que tinha medo de ficar sozinha. Quando elas passaram por mim na fila do caixa, eu me aproximei com cuidado. Com licença, eu não pude deixar de escutar vocês falando. Eu passei por uma situação parecida há alguns anos. A mulher que estava sofrendo me olhou com aqueles olhos inchados de chorar. A senhora? E como foi? Difícil no começo, muito difícil. Mas olha onde eu estou agora. Contei um pouco da minha história, rapidamente, ali mesmo na fila do mercado. Falei da traição, da descoberta no hospital, dos primeiros meses difíceis, da reconstrução. Quando terminei, ela estava me olhando com uma expressão diferente. A senhora parece tão forte, tão segura. Eu não era assim antes, minha filha. Eu aprendi a ser. Trocamos telefone e ela me ligou algumas vezes nas semanas seguintes. Hoje ela está separada e fazendo terapia. Ainda está difícil, mas ela está tentando. E saber que minha história ajudou outra mulher me deu uma sensação muito boa. Foi aí que eu entendi uma coisa importante. Nossa dor pode virar força para outras pessoas. Nossa superação pode ser exemplo. Nossa cura pode ser remédio para quem ainda está sangrando.
Às vezes, eu encontro o Antônio e a tia Olívia pela cidade. Eles estão casados há mais de 2 anos agora. Moram na casa dela, têm uma vida que parece tranquila. Ele engordou um pouco. Ela continua elegante, sempre bem arrumada. Parecem um casal comum de pessoas mais velhas. Quando nos cruzamos, cumprimentamos educadamente. Oi, Tere, como você está? Bem, obrigada. E vocês? Bem também. E cada um segue sua vida. Não tem mais drama, não tem mais tensão. Eles viraram pessoas que fizeram parte do meu passado, não do meu presente. Algumas pessoas acham estranho eu não ter rancor, não falar mal deles, não desejar que se deem mal. Mas eu aprendi que guardar rancor é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra. Quem se machuca é a gente mesmo. Perdoar não significa que o que fizeram foi certo. Perdoar significa que eu escolhi não carregar mais aquele peso. Escolhi não deixar que a mágoa envenenasse meu coração. Escolhi usar minha energia para construir coisas boas na minha vida, não para destruir coisas ruins na vida deles. Isso não aconteceu da noite para o dia. Demorou muito tempo, muita oração, muita conversa comigo mesma. Teve dia que eu acordava com raiva, teve dia que eu chorava de saudade, teve dia que eu me pegava imaginando como seria se eu tivesse lutado mais pelo casamento. Mas hoje eu entendo que aquele casamento já estava morto há muito tempo. A gente só estava mantendo as aparências, vivendo no automático, sendo 2 estranhos que dividiam a mesma casa. A traição foi o empurrão que eu precisava para sair de uma vida que não me fazia mais feliz. Não estou dizendo que traição é coisa boa. Não estou dizendo que eles fizeram certo. Estou dizendo que às vezes a vida usa situações ruins para nos levar para lugares melhores. E hoje, olhando para trás, eu sei que estou num lugar melhor. Na semana passada, aconteceu uma coisa que me emocionou muito. A pequena Ana, que hoje tem 9 anos e continua vindo no catecismo, me trouxe uma redação que tinha feito na escola. O tema era Uma pessoa que admiro, e ela tinha escrito sobre mim. Tia Tere é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ela passou por momentos muito difíceis, mas nunca desistiu. Ela nos ensina que podemos ser felizes mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Ela canta bonito, dirige um carro vermelho pequeno, faz o melhor brigadeiro do mundo e sempre tem um abraço quando estamos tristes. Quando li aquela redação, meus olhos encheram de lágrima, porque me fez perceber que eu tinha virado um exemplo positivo para outras pessoas, que minha história de dor tinha se transformado numa história de coragem. Hoje eu sei quem eu sou. Sou Terezinha, 77 anos, viúva de casamento, mas viva de alma. Sou uma mulher que aprendeu a dirigir aos 74, que canta solo na igreja, que ensina catecismo, que borda toalhinhas nas tardes de domingo, que tem amigas verdadeiras, que ri alto quando algo é engraçado. Sou uma mulher que não precisou de homem nenhum para ser feliz, embora não negue que seria bom ter companhia. Sou uma mulher que descobriu que o amor próprio é o amor mais importante de todos. Sou uma mulher que aprendeu que é melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e infeliz. Minha casinha é pequena, mas é minha. Meu dinheiro é pouco, mas dá para o que preciso. Minha agenda é cheia de atividades que me fazem bem. Minhas amigas são verdadeiras. Minha fé é sólida. Minha consciência é tranquila. Se você está ouvindo essa história e passando por alguma dor parecida, eu quero que você saiba. Você é mais forte do que imagina. Você pode recomeçar quantas vezes for necessário. Você pode ser feliz de novo. Pode ser feliz de um jeito diferente. Pode ser feliz sozinha. Não deixe que ninguém te convença de que você é descartável. Não deixe que ninguém te faça acreditar que sua história acabou porque alguém escolheu sair dela. Sua história é sua, e você é a protagonista, não coadjuvante. Pode doer muito no começo. Pode parecer impossível. Pode ter dias que você vai querer desistir de tudo. Mas não desista. Insiste. Luta. Chora quando precisar chorar. Mas depois levanta, lava o rosto e continua. Porque do outro lado da dor existe uma versão sua que você ainda não conhece. Uma versão mais forte, mais sábia, mais corajosa, uma versão que vai te surpreender com sua própria capacidade de ser feliz. Eu era uma mulher que vivia para cuidar dos outros.
Hoje sou uma mulher que cuida de si mesma e, a partir disso, cuida melhor dos outros também. Eu era uma mulher que tinha medo de estar sozinha. Hoje sou uma mulher que escolhe com quem quer estar. Eu era uma mulher que dependia da aprovação e do amor dos outros para se sentir valiosa. Hoje sou uma mulher que sabe o próprio valor, independente do que qualquer pessoa pense sobre mim. A traição me feriu, mas não me matou. A separação me assustou, mas não me destruiu. A solidão me desafiou, mas não me venceu. Hoje, quando olho para trás, eu até agradeço. Agradeço por ter descoberto que sou capaz de ser feliz sozinha. Agradeço por ter encontrado minha força. Agradeço por ter aprendido que o amor mais importante é o amor que temos por nós mesmos. Se um dia você se sentir como eu me senti naquela cama de hospital, traída, abandonada, perdida, lembre-se da minha história. Lembre-se de que é possível renascer das próprias cinzas. Lembre-se de que você vale muito mais do que qualquer pessoa que teve coragem de te descartar. E lembre-se principalmente disso: sua história ainda não acabou. Enquanto você estiver viva, sempre dá tempo de escrever um capítulo novo, melhor, mais bonito. A vida é longa demais para desistir dela por causa de quem nos decepcionou, e é preciosa demais para desperdiçar com amargura. Eu escolhi a alegria, escolhi a paz, escolhi recomeçar. E você? Que escolha vai fazer? O sol está se pondo aqui na minha varanda, a toalhinha está quase pronta e meu coração está em paz. Amanhã tem coral de manhã, catecismo à tarde e almoço na casa da dona Cida. Uma vida simples, mas uma vida minha, e isso, minha filha, não tem preço.